Olá, meu nome é Milena e hoje na nossa reportagem vamos falar sobre os doces revisitados. Bom, eu vou explicar um pouquinho para deixar bem claro e vocês entenderem. Os doces revisitados, eles são versões criativas e inovadoras dos doces que já conhecemos. Eles podem incluir ingredientes saudáveis ou simplesmente trazer combinações inusitadas, como por exemplo um cheesecake, com a massa de biscoito maisena e o recheio de creme cheese com goiabada. Isso já seria um doce revisitado. Também tem o famoso brigadeiro, que é adicionar um cacau 50% com uma colher de café. Também já seria um doce revisitado, com sabores diferentes e uma proposta também diferente. E para entender mais sobre os doces revisitados, vamos entrevistar a doutora Márcia Andréa, que é especialista na área. Olá, Márcia. A senhora poderia fazer uma entrevista, responder a uma entrevista? Posso sim. Gostaríamos de saber o que a senhora acha da proposta de doces revisitados. Então, é uma proposta para trazer uma atração diferente ao público, né? Se ele tiver um layout de exposição, de amostra que atraia principalmente o visual, é muito interessante. Certo, muito obrigada pela sua participação. Olá, telespectadores. Eu acho que vocês já notaram algo de diferente. Sim, o nosso cenário. Hoje estamos fazendo uma visita ao IFAL Campus Murici. Vamos abordar alguns dos alunos para fazer uma breve entrevista sobre o tema abordado durante toda a reportagem, que será os doces revisitados. Vamos comigo! Olá, bom dia! Qual é o seu nome? Bom dia, me chamo Renata. Olha, eu estou fazendo uma entrevista com você em relação a doces revisitados. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que você acha da proposta de doces revisitados? Eles são mais interessantes que os doces tradicionais? Sim, eu acho os doces revisitados mais interessantes porque por eles incorporarem diferentes ingredientes torna o doce mais interessante. Obrigada. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Júlia. Você pode responder uma pergunta? Posso sim. Você estaria disposta a pagar mais caro por um doce revisitado? Talvez. Eu vou explicar mais o que é um doce revisitado para você. Seriam apresentar ingredientes diferentes do que os demais. Talvez eu pagaria, dependendo dos ingredientes que tivesse. Mas por quê? Porque vai depender do que tem. Se for um ingrediente mais caro, o valor do doce tem que ser mais caro. Certo, obrigada, viu? Oi, qual é o seu nome? Hilary. Você poderia responder uma pergunta? Sim. Você gosta de provar doces com combinações de ingredientes diferentes? Sim. Por quê? Porque, às vezes é algo inovador para a gente poder consumir e experimentar. Então, é uma ideia boa, é algo bom até para pessoas que costumam e gostam de coisas diferentes na sua alimentação. Certo, obrigada, viu? De nada. E assim finalizamos as entrevistas com alunos. E agradecemos a todos os entrevistados pela participação e por ter retirado um pouquinho do seu tempo para responder essas nossas perguntas. Doces são a paixão mundial. Eles fazem parte de comemorações, reuniões em amigos e até em momento especial para a gente mesmo. Mas você parou para pensar em como o consumo de doces impacta o nosso dia a dia? Segundo os estudos, o consumo de açúcar está cada vez mais alto. Isso tem levantado discussões sobre as formas mais equilibradas de aproveitar essas delícias. É aqui, dentro desse conceito de doces revitalizados. Você sabe o que são? Vamos falar sobre isso e compartilhar uma experiência incrível que tivemos aqui no Instituto Federal de Alagoas. Realizamos uma análise sensorial para avaliar a aprovação de alguns doces revisitados, como o brigadeiro 50% e a tortinha de Romeu e Julieta. O questionário foi dividido em duas partes. A primeira abordou o conhecimento e consumo desses doces, enquanto a segunda focou na avaliação sensorial propriamente dita. Agora vamos apresentar os resultados obtidos e o que eles indicam sobre a percepção dos participantes. Para começar, queremos saber se o público já conhecia o conceito de doces revisitados. Os resultados mostraram que 23,1% já conhecia esse conceito, 23,1% conhecia um pouco e 53,8% nunca ouviu falar.
Com isso, podemos perceber que mais da metade dos participantes não conhecem o conceito de doces revisitados. Isso sugere que o termo ainda é pouco familiar para a maioria. Perguntamos aos participantes se eles gostam de experimentar doces feitos com combinações diferentes das tradicionais, e a maioria, sendo 75%, apresentaram uma predisposição positiva para experimentar combinações novas, indicando um interesse significativo em doces inovadores. Ao serem questionados se já compraram algum doce revisitado, podemos perceber que, apesar do interesse, menos da metade dos participantes já compraram algum desses doces, o que pode estar relacionado à falta de familiaridade com o conceito ou à dificuldade de acesso. Perguntamos se as pessoas consideram doces revisitados mais interessantes que os tradicionais. Os resultados mostram que 30,8% responderam que sim, 59,6% disseram um pouco e 9,6% afirmaram que não. Isso indica que, embora haja interesse por releituras, a preferência pelos tradicionais ainda permanece significativa. Ao perguntarmos se as pessoas estariam dispostas a pagar mais por um doce revisitado em comparação ao tradicional, 28,8% disseram que sim, 69,2% responderam talvez e 1,9% afirmaram que não. Esses resultados indicam que a maioria está aberta à possibilidade de pagar mais por doces revisitados, mas ainda com um pouco de incerteza, já que talvez foi a resposta mais frequente. Ao perguntarmos se as pessoas estariam dispostas a pagar mais por um doce revisitado em comparação ao tradicional, 28,8% disseram que sim, 69,2% responderam talvez e 1,9% afirmaram que não. Esses resultados indicam que a maioria está aberta à possibilidade de pagar mais por doces revisitados, mas ainda com um pouco de incerteza, já que talvez foi a resposta mais frequente. Vamos começar apresentando sobre os resultados de análise sensorial do brigadeiro com 50% de cacau. Em relação à aparência, o brigadeiro foi amplamente elogiado, com quase todos os participantes considerando muito boa ou boa. Isso indica que o produto conseguiu chamar a atenção visual. A textura foi o aspecto mais elogiado, com a maioria absoluta de 84,6% classificando-a como muito boa. Isso sugere que o brigadeiro revisitado trouxe uma experiência agradável ao paladar. O sabor também foi amplamente bem avaliado, mas com uma leve queda em relação à aparência e à textura. Ainda assim, a combinação de sabores foi considerada satisfatória, tendo em vista que 61,5% classificaram como muito bom, indicando que o doce conseguiu se destacar com uma proposta diferenciada, mas que ainda agradasse aos paladares mais tradicionais. Em relação à intenção de consumo, quase todos os participantes afirmaram que consumiriam o produto novamente, mostrando uma alta aceitação. Esse dado reforça que o brigadeiro revisitado foi um sucesso tanto em conceito quanto na execução, criando um produto desejável. E em relação à intenção de compra, mais da metade dos participantes indicaram que sim, comprariam esse produto, e o restante demonstrou forte interesse. Isso confirma que o brigadeiro revisitado apresenta um bom potencial de mercado. Em relação à textura, embora tenha sido bem recebida, os números mostram menos entusiasmo em comparação ao brigadeiro. Isso pode indicar que a consistência da tortinha não atingiu um equilíbrio ideal para agradar uma parcela dos consumidores que talvez apresentassem outras expectativas. Agora vamos apresentar os resultados de análise sensorial da tortinha de cream cheese com goiabada, o famoso Romeu e Julieta. Em relação à aparência, ela obteve resultados diversificados. Apesar de 80,8% dos participantes considerarem a aparência muito boa ou boa, a nota mais baixa para regular e ruim indica que há espaço para melhorias no design visual do produto. Comparado ao brigadeiro, a aparência da tortinha foi menos agradável. O sabor da tortinha também foi bem avaliado, mas apresentou uma leve divisão. Metade dos participantes considerou o sabor muito bom, enquanto outros 42,3% acharam apenas bom. A presença de avaliações regular mostra que o equilíbrio de sabores talvez não tenha sido tão impactante. Em relação à intenção de consumo das tortinhas, apesar de ter conquistado boa parte dos participantes, ela foi mais modesta em comparação ao do brigadeiro. Como podemos perceber, ela teve uma variação maior em suas respostas. Isso pode ser reflexo das avaliações menos entusiasmadas em relação à aparência e à textura. E por fim, embora tenha uma boa aceitação, a intenção de compra da tortinha ficou abaixo da do brigadeiro. Isso reforça que, enquanto a tortinha é considerada interessante, talvez precise de ajustes para alcançar o mesmo nível de sucesso do brigadeiro. Esse projeto mostrou que, mesmo algo tão tradicional quanto doces, sempre há como inovar.
Doces Revisitados trazem uma proposta mais consistente, divertida e muitas vezes mais saudável. Eles não substituem os clássicos, mas com certeza conquista seu espaço. Que tal levar essa ideia para casa e experimentar algo novo? Obrigada por embarcar nessa jornada com a gente e é assim que finalizamos a nossa entrevista. E outra coisa, ainda surge essa proposta, é uma ideia de como investir em algo novo.